o Enem, de forma geral, não apenas pensando na nossa disciplina, mas eu acho que ele é muito interpretação de texto, assim. Muitas vezes eu percebo, né, das vezes que eu já fiz a prova ou das vezes que eu vi questões do Enem, que assim, muitas vezes a resposta está ali, né? Ela está no texto que eles dão de apoio, ela está no enunciado, e às vezes a gente vai passando ali muito rápido e a gente não se atenta a essas pequenas palavras que estão ali que podem nos ajudar, a gente tem um pouco de dificuldade de interpretar o que está sendo dito. E aí, às vezes, a gente perde uma questão ali por bobeira, porque a resposta estava dada previamente para nós. Então, bom, eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês verem aí algumas questões, para a gente também fazer uma retomada do que cai de literatura no Enem, né? Eu acho que fica essa grande dúvida, porque os vestibulares eles dão listas de obras de leitura obrigatória, né, de literatura. Então, você já sabe mais ou menos ali quais são as obras literárias que você tem que ler. Inclusive, né, tivemos aí Unicamp, tivemos FUVEST, vocês podem ir compartilhando aí no chat como que foram a prova de literatura. Eu vi as provas, né, e estava bem difícil, perguntas, questões bem específicas das obras literárias mesmo, né? Então, exigia algum conhecimento, nem todas, na verdade, algumas questões assim, sem ler dava para ter respondido, mas no geral eram questões que exigiam que você tivesse um conhecimento aí, ou da, ou da obra, ou do autor. é, E aí vocês podem compartilhando aí, conversando comigo sobre as questões, sobre as dificuldades de vocês nos vestibulares em literatura. E no Enem, então, né, não tem lista de obras de leitura obrigatória, de literatura, e a gente fica se perguntando, gente, mas o que vai cair então, né? E aí tem um site, eu vou compartilhar, não sei se vocês já viram ele. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, né, gente? Vamos ver, mas acho que sim. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Imagino que vocês estejam vendo aí a minha tela, né? 7 assuntos de literatura mais cobrados no Enem. Então, fala aí dessa dificuldade que os alunos têm de estudar literatura para o Enem, porque, gente, o que vai cair, né? E aí, quando eu pensei nas aulas também, quando eu preparei as aulas para vocês, eu tentei dar foco especialmente nisso daqui, ó, escolas literárias, certo? Que eu queria que vocês tivessem esse conhecimento aí desde ali que a gente começou lá no trovadorismo até a literatura brasileira contemporânea, né? Aquela coisa mais atual que a gente viu e na verdade até um pouco além, porque vocês lembram as nossas últimas aulas que a gente viu também artes plásticas, cinema, teatro, música. E eu já vou adiantar para vocês que se vocês começarem a procurar questões assim de gramática, de literatura do Enem, vocês vão ver que cai bastante música. Eles gostam muito de dar letra de música brasileira, pedir para interpretar, tirar questões de português disso, né? E por isso que é tão importante que vocês também conheçam essas outras artes, como eu falei para vocês nas aulas. E não é um negócio que eu tenho como falar para vocês tudo, falar, olha, gente, existe essas músicas aqui, existe. Não. É uma coisa que vocês têm que o tempo todo estar tá ali pesquisando, indo atrás, ouvindo músicas, tentando conhecer um pouquinho da música brasileira, que é, né, o nosso país de alguma forma, então é fundamental que vocês conheçam a música brasileira, as artes plásticas e o teatro e o cinema brasileiro também. Mas aqui, né, estão os movimentos, esses são os principais movimentos, as principais escolas literárias que caem no Enem. Então, o modernismo, o romantismo, o barroco, o quinhentismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, o concretismo e o arcadismo. Vocês se lembram de todas essas escolas aqui? Ou tem algum que vocês falam, gente, isso daqui eu não sei mais nem o que é, não sei, nunca ouvi falar. Falem aí comigo. Não está reconhecendo o concretismo pelo nome. Concretismo é aquela do luxo lixo.
Luxo, lixo, lixo, luxo. É aquela que eu mostrei para vocês, né? Coca, beba Coca, cloaca, Coca-Cola. Sim, o concretismo ele é um pouquinho mais contemporâneo, não é contemporâneo, né? Mas ele é sim, tá dentro da literatura brasileira contemporânea. E é esse movimento que foca um pouco na questão das imagens, né? Dessa brincadeira entre poesia, imagem, palavras, figuras geométricas e tudo isso. Então, se vocês quiserem lembrar de concretismo, é só vocês lembrarem do lixo, luxo, cloaca, beba Coca-Cola. E aí vocês já vão lembrar. Agora, por exemplo, o modernismo, o romantismo são escolas grandes, né? Modernismo, gente, cai bastante. Então, eu recomendo que vocês façam essa retomada. O modernismo ele é grande, tem, lembra a primeira, a segunda, a terceira geração. Mas muitos, a maior parte assim dos autores que são cobrados, inclusive nos grandes vestibulares, são aqui, ó, do modernismo, tá? Por mais que o romantismo caia, eu acho que o romantismo ainda cai pouco, sabe? Eu tenho a impressão que, no geral, os vestibulares e o Enem também, eles acabam optando por colocar questões de movimentos literários que têm uma pegada um pouco mais política, mais social. E o romantismo não tem isso. Vocês lembram o que é o romantismo? É subjetividade, sujeito. O romantismo é o eu, né? É a busca do eu. Então, o romantismo ele não é coletivo. O romantismo ele não está pensando ali em questões políticas. Agora vocês podem falar para mim, tem a terceira geração, que eu não sei se vocês lembram, que é o condoreirismo, né? Que é o Castro Alves, Navio Negreiro, e sim, aí tem uma questão mais política, mais social envolvida. Então, a terceira geração, por quê? Porque é aquela que também está começando a entrar já no modernismo, né? Não, desculpa, no realismo. Então, por isso que ela já começa a trazer um pouco mais as questões sociais, porque o realismo, sim, né? Realismo, modernismo são escolas literárias que têm uma pegada de preocupação maior com as questões políticas, sociais, com os problemas da sociedade, com o funcionamento da sociedade. Então, vocês se lembram do realismo, por exemplo, né? O Machado já traz isso muito forte, não à toa que o Machado é o grande autor da literatura brasileira e, novamente, reforço, conheçam o Machado. Se vocês tiverem que escolher alguma coisa para ler aí de prosa, recomendo muito Machado de Assis. E se vocês tiverem que ler poesia, eu recomendo muito Carlos Drummond de Andrade, que eu acho que são dois grandes autores da literatura brasileira e que normalmente cai questões dele, sobre o trabalho deles, sobre a obra deles, nos vestibulares e no Enem. Aí tem aquelas outras escolas que assim vai ser mais difícil cair. Pode ser que caia, mas é mais difícil. Por exemplo, o arcadismo, vocês lembram? Carpe diem, Fugger Urban, né? Aquela coisa do aproveita o dia, colha o dia, vamos fugir da cidade, vamos viver no campo. Só na natureza é que o homem consegue ter paz, ele consegue fazer essa conexão consigo mesmo. A gente tem o simbolismo, vocês lembram do simbolismo? Cruz e Souza, satanismo, aquela coisa inspirada no Baudelaire, poesia em prosa, uma linguagem difícil, assim, um negócio mais complexo de entender. Aí a gente tem parnasianismo é difícil cair, gente. Às vezes cai um Olavo Bilac lá. Mas como vocês talvez se lembrem, eu não sei se foi para vocês que eu falei, mas o Olavo Bilac ele transita um pouco. Então ele tem um pouquinho de poesia do parnasianismo, mas não apenas isso, né? O naturalismo, vocês se lembram que ele é um pouco assim, irmão gêmeo ali do realismo, eles estão meio emparelhados. Vocês se lembram que o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, eles meio que acontecem eles simultaneamente, certo? No mesmo período, eles estão acontecendo juntos. Então, só que o realismo e o naturalismo, eles têm essa pegada mais social, essa coisa, vamos entender como a sociedade funciona. Principalmente o realismo. O naturalismo é aquele realismo que vai além, né? Que, tipo assim, escrachado, é aquela coisa animalesca. Vocês lembram do Curtiço? A coisa animal, a coisa dos instintos. Tudo isso é
o naturalismo. Cenas de sexo, temas polêmicos, tabu na sociedade, né? Incesto, toda essa coisa, assim, essa degradação humana, o homem sendo explorado pelo homem, tudo isso é naturalismo. O realismo, ele tem essa pegada também, mas ele não é tão escrachado, ele não vai tão além quanto o naturalismo, ele fica ali de forma sutil, inclusive, né, o Machado de Assis, ele não gostava dessa coisa escancarada, assim, ai, mostrar cena de sexo na obra, não, para que falar desse jeito, para que usar essa linguagem chula, para que mostrar essa coisa animalesca, não. O Machado, ele fazia críticas muito sutis à sociedade, né? Tanto que, assim, é difícil, às vezes, entender a obra dele, por quê? Porque se você for uma pessoa de classe alta e ler a obra, você vai se identificar. Você vai falar, gente, olha só que legal, é a nossa vida, né? E talvez você não perceba as críticas sutis que ele está fazendo, né? Só quando você vai lá e começa a adentrar na obra dele que você percebe o que ele realmente está fazendo, que era criticar esse comportamento aí da sociedade da época, né? Só que lembrem que o Machado também tem duas fases, né? A primeira fase que ele é mais conivente com o pessoal aí da alta sociedade, a segunda fase que ele é menos conivente, que é aquela fase da máscara, em que tudo é máscara, vocês se lembram? Não existe mais essência e máscara. Todos nós somos mascarados, que é o conto, o espelho, né? Que foi leitura obrigatória da Unicamp, em que ele está exatamente fazendo essa teoria das máscaras e dizendo: olha, quando a gente tem uma profissão, a gente usa determinada máscara social. Quando a gente está se relacionando num grupo social, a gente usa outra máscara social, mas nós não temos essência. Nós somos o tempo todo mascarados na sociedade. Então, né, aí tem assim, as coisinhas mais barroco, vocês lembram? Barroco, Gregório de Matos, ornamentação. Quando vocês pensarem em barroco, vocês pensam naquelas igrejas, sabe? Cheio de ouro. Ouro, ouro para todo lado, aquele mundo de informação que você fala, gente, não sei nem o que está acontecendo nessa imagem aqui, de tanta coisa que está acontecendo aqui. Esse é o barroco. Então, aquela coisa do claro e escuro também, né? Barroco. Aí o quinhentismo, lembra? O quinhentismo é aquela que aconteceu aqui no Brasil, que era aquela coisa assim, quando não tinha ainda uma literatura brasileira, aí os jesuítas vêm para cá, os padres vêm para cá, e aí eles fazem, a gente tem a literatura de formação e a literatura de informação. A de formação servia para quê? Para catequizar o gentil, o indígena. E a literatura de informação, ela serve para quê? Para informar a galera lá de Portugal o que estava sendo visto aqui no Brasil, o que estava acontecendo aqui no Brasil, né? Olha, a gente está vendo um povo que anda pelado aqui, fala de tal jeito, tem tal língua, eles usam isso, tem tal os costumes. A paisagem é muito bonita, tem muito verde, tem pau-brasil e toda essa coisa aí. Enfim, então esse é o quinhentismo. Vocês conseguiram lembrar aí rapidamente se o quinhentismo teve influência? Olha, é o seguinte, gente, todas as escolas, de alguma forma, influenciam as outras, né? Então, assim, por quê? Porque vai tendo ali uma transformação. No geral, uma escola literária, ela, no geral, é uma resposta a uma escola literária anterior, ou então a uma escola literária que está acontecendo ali ao mesmo tempo que ela. Então, se a gente pensar, tipo assim, o realismo, ele é uma resposta ao romantismo. É tipo, ó, vamos parar com essa coisa de eu, e vamos começar a olhar para o social, né? Aí, se você pega o naturalismo, ele ainda está conversando com o realismo, mas aí não é para criticar. Aí é para pegar o realismo e levar além. O parnasianismo, ele também criticava o romantismo. Vocês se lembram que tinha essa briga? Realismo, naturalismo e parnasianismo versus romantismo. Por quê? Porque o parnasianismo ele estava preocupado com o quê? Não era com questões sociais, mas era com as descrições, né, dos objetos, das coisas. Lembra do vaso chinês? Então, o parnasianismo estava preocupado em falar assim: olha, essa garrafa que é desse jeito, que tem essa cor, essa tampa. Só que aí o parnasianismo, ele também estava indo contra ali o realismo, o naturalismo, de alguma forma. Porque o realismo e o naturalismo não estava preocupado em descrever uma garrafa, fazer um poema para poder descrever garrafa, para poder descrever vaso.
com tudo que está acontecendo na sociedade, com todas as questões políticas, econômicas, sociais, não. Então, o quinhentismo, o realismo e o naturalismo, eles estão mais preocupados com questões políticas sociais, o parnasianismo está mais preocupado com algo mais descritivo, mais algo descritivo que não é o subjetivo do romantismo. Não é aquela busca do eu que os românticos tinham, né? E aí você vai vendo que vai tudo. O simbolismo ele retoma questões do romantismo. Então ele vem e fala assim: olha, vamos voltar nessa coisa mais subjetiva, galera. Não é a mesma coisa que o romantismo, certo? Porque o simbolismo ele estava mais preocupado com. Ai, como que eu posso dizer? Porque o romantismo estava preocupado assim: olha, o problema é o Rousseau, aquela coisa do Rousseau. A sociedade corrompe o homem e a gente só vai encontrar o nosso eu em contato com a natureza. E o simbolismo não estava muito preocupado com a natureza. O simbolismo é aquela ideia de sinergia. Vocês lembram? Tipo assim, cheiros, cores, aromas, sensações, tato, que é o Correspondências, aquele poema do Baudelaire, né? Que fala sobre os aromas e as cores. Então, o simbolismo está mais preocupado com a questão das sinergias. Tudo na Terra está interligado, tudo se comunica, tudo está em sinergia. Então, é por aí, beleza? Professora, Oi. desculpa te interromper. No simbolismo, eles têm uma tendência maior em descrever sensações? Como você falou, descrever cheiros, descrever cores, descrever. Não sentimentos, mas, sabe, sensações, no sentido mais sentidos mesmo, sabe? Sim, é a coisa dos sentidos, mas veja, não é assim uma mera descrição. É mais do que isso, é tipo mostrar como todas essas coisas se comunicam, como todas essas coisas se correspondem. Então, porque se você fala só descrição, dá a impressão que ele está usando tudo isso de uma forma descritiva, mas é mais do que isso, né? Que é mostrar essa interligação, essa conexão entre tudo, essa correspondência entre tudo. Bom, então temos aí beleza, as escolas literárias, eu espero que elas tenham ficado mais assim claras para vocês, né, nessas 19 aulas que a gente teve, mas é claro que se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre as escolas literárias, vocês podem, né, me perguntar. Mas assim, hoje em dia eu acho muito difícil cair no Enem ou no vestibular uma pergunta muito direta sobre uma escola literária, né? Eu acho que é um conhecimento de base que vocês têm que ter, mas o que essas grandes provas hoje, elas de alguma forma estão cobrando dos alunos, assim, do meu ponto de vista? É capacidade de correlacionar os conteúdos, né? Então, não é tanto decoreba do que é cada escola, mas é tentar entender isso em um contexto, isso relacionado a uma obra, um autor, a história, enfim, tudo isso. Então, vocês têm que estar preparados para fazer essas relações. E aí, gente, isso aqui é a parte mais importante para tudo, não só para o Enem, mas para os vestibulares também, que é a interpretação de texto. E é o que eu falei no começo da aula. Então, é a capacidade de ler com atenção e perceber que muitas vezes naquele texto inicial, muitas vezes no enunciado da questão, a gente vai ter a resposta ali que a gente está procurando. Então, é foco na leitura, mas a gente vai fazer os exercícios aqui daqui a pouco. E aí, olha só o que cai: interpretação de texto relacionado ao quê? Figuras de linguagem. Lembra daquela aula das músicas? Figuras de linguagem, retomem aquilo, tá? Por quê? Porque figuras de linguagem cai muito, gente. Cai muito. Então, assim, procurem na internet, procurem, releiam lá aquela aula que eu dei, vejam muitos exemplos e não se esqueçam de uma coisa: a gente usa figura de linguagem o tempo todo, tá? Nas nossas conversas do dia a dia, no nosso cotidiano. Por isso que figura de linguagem é tão louco, sabe? Porque assim, a gente está falando as coisas e sem perceber a gente está usando figura de linguagem. Então, quando eu falo o tempo todo, eu falei isso para vocês, é uma figura de linguagem.
certo? Então a gente tem essa coisa de usar muita metáfora para falar, muita hipérbole, né? O exagero, eufemismo, que é dar aquela tipo disfarçadinha, deixar o negocinho um pouquinho mais leve. Então conheçam profundamente as figuras de linguagem. É impossível conhecer todas, claro, né? É impossível decorar todos os nomes, mas é importante que vocês tenham uma ideia e retomem pelo menos aquelas da aula que a gente teve, né? Que a gente teve na aula. Subjetividade do texto, então é um texto mais subjetivo, ou seja, que tem a marca ali de quem está escrevendo, ou é um texto mais objetivo, que é aquele que a pessoa tenta tirar a opinião dela, tenta falar de forma mais imparcial, mais objetiva. Caiu uma questão sobre isso na. Tinha isso numa questão da Unicamp, se eu não me engano. Caiu lá bastante figura de linguagem também. Significado de uma palavra em dado contexto. Gente, prestem atenção nisso. Por quê? Porque as palavras. Eu sei que a gente tem um negocinho chamado dicionário, certo? Só que assim, cara, você pode procurar uma palavra no dicionário, você vai ter uma ideia do que ela significa. Mas a língua é viva, né? E as palavras, o léxico da nossa língua funciona muito em contexto, de acordo com aquilo que está sendo falado. Então, vocês têm que ser capazes de prestar atenção e tentar depreender o significado de uma palavra ali, onde ela está sendo usada naquele momento. E aí entra todas aquelas ideias que também cai muita questão disso de ambiguidade. Sabe quando cai aquelas tirinhas, charge? Tem muito disso, né, nessas questões assim, de usar uma palavra ou uma frase que dá que a gente pode depreender mais de um sentido daquilo, sabe? Então, assim, aí, quando você pode depender mais de um sentido, dá para fazer uma brincadeira com aquilo, né? Então, por exemplo, tem um humor que ele vem exatamente dessa possibilidade da nossa língua da gente usar uma palavra num contexto que ela pode significar duas coisas diferentes ali, né? Às vezes mais do que duas coisas. Então, estejam atentos a isso. A temporalidade do texto, o que é isso? Tipo assim, é a capacidade que um texto tem de não ficar preso no momento, no dado momento que ele foi publicado. Então, é um texto que, sei lá, foi escrito há muito tempo que a gente lê hoje e a gente consegue se identificar. A gente fala, nossa, parece que está falando da nossa sociedade, parece que está falando do nosso tempo. Funções da linguagem, que, ó, depois eu vou compartilhar esse site aqui para vocês darem uma olhada, mas as funções da linguagem são aquelas que a gente viu na primeira aula, lembra? Função denotativa, função conotativa. Aí tem essas outras, emotiva, que é destaque para a subjetividade daquele que está falando. Função metalinguística, é quando você usa a linguagem para falar dela mesma. Função fática é aquela que abre um canal de comunicação. Então, quando você fala, oi, bom dia, tudo bem? Para alguém, você está abrindo um canal de comunicação, porque a gente sabe que quando alguém fala oi, bom dia, tudo bem, está começando ali uma conversa com a gente. E função poética da linguagem, né, muito empregada aí na poesia, que é essa ideia de usar, brincar com as palavras, né, e além dos sentidos, dos significados de tudo isso. Bom, além disso, né, então, temos aqui trechos de músicas populares brasileiras. Falei para vocês, atenção aí nas músicas, porque isso é bacana. Aí aqui, ó, eles também dão exemplos de figuras de linguagem, mas vocês podem retomar aquela aula lá e rever o resumo que eu mandei para vocês, com os exemplos também. Mas ironia, apóstrofe, prosopopeia, hipérbole, sinestesia, assonância, paronomásia. Então, conheçam aí as principais, que seriam mais ou menos essas que estão aqui nessa listinha, tá bom? E autores, gente, isso assim, durante as nossas aulas a gente citou vários, né? Mas é importante que vocês procurem na internet, procurem bastante poesia, leiam outros autores, mesmo que vocês assim não vão ler a obra inteira, até porque a gente já está aí perto da prova, né? Mas assim, procurem na internet, por exemplo, aquelas listas principais autores da literatura brasileira e conheçam mais ou menos, ah, esse aqui fala disso daqui, isso daqui fala disso aqui, porque isso ajuda depois na questão quando cai o autor. Porque se vocês conhecem o estilo de um autor, quais são os principais temas que ele trabalha, né? O que ele falava? Qual é a principal característica dele? De repente, isso ajuda vocês a resolverem um exercício.
Aí, beleza, aí aquelas coisas de arte e cultura, que eu falei, teatro, cinema, tudo isso que vocês podem ir atrás também, principais filmes brasileiros, não precisa assistir tudo, assiste o trailer, mas assim, tenham esse conhecimento, tá bom? Às vezes o conhecimento contextual vai ajudar vocês. E, mais do que isso, às vezes vocês nem precisam ter esse conhecimento porque ele vai ser dado ali na questão. E linguagem não verbal, no Enem cai bastante, imagem, charges, tirinha, tudo isso. Beleza. Deixa eu ver se aqui é o arquivo. Não. É essa daqui, né? Daí, a gente tem esse arquivo aqui, né? Que é o raio-x do Enem, que é um arquivo da plataforma SAS de língua portuguesa, que tem várias questões do Enem. Os alunos eles têm acesso a esse documento também, aí o pessoal consegue me responder isso? Depois, se eles quiserem baixar e fazer as questões? Ah, beleza. Bacana. Porque eu recomendo muito que vocês baixem, né? Eu olhei, eu recebi esse arquivo, né? E é bacana porque lá no final tem as respostas e também tem comentários, né, sobre as questões. Então, assim, tem que ir fazendo exercício, obviamente. E aí a gente pode agora, né, resolver um pouquinho os exercícios juntos. Então a gente lê aqui, eu vou tentando mostrar algumas coisas para vocês e vocês vão conversando comigo, né? Vão falando aí o que vocês acham, a resposta que vocês acham, e eu vou fazendo comentários também. Então, olha, vamos fazer a questão 1, porque eu tinha lido ela, eu tinha gostado bastante. Então, você abriu lá, tá? A questão. Você faz primeiro uma. Como que eu faria, assim? Eu faria primeiro uma leitura rápida. Uma leitura sem me atentar muito, né? Então, vamos lá, ó. Perto do Abaeté tem um nego mandingueiro, descendente dos malês, povo nobre e guerreiro, faz dali o seu terreiro, na roda de capoeira ou orando ao Deus Alá. Veste branco às sextas-feiras, usa chale e patuá, seu avô era um alufá. Esse nego um dia fez revolta, revolta dos malés. Foi na Bahia que se fez a revolta dos malés. O canto de apear o boi foi o malé que trouxe. E se você vestir um abadá, foi o malé que trouxe. O misticismo e a superstição foi o malê que trouxe. A moda de viola do sertão foi o malê que trouxe. Tapas, halsás, baribás, negros e mandingas. A revolta dos malês foi na Bahia que se fez. A revolta dos malês. Fez uma leitura rápida, que eu já falo para vocês, gente. Se vocês não fazem isso, atenção. Da onde saiu esse negócio? Sempre olhem da onde saiu o negócio. Às vezes, gente, isso ajuda a responder a questão. Então, ó, Revolta dos Malês de Rafael Pondé. Beleza. Ah, não conheço Rafael Pondé. Tudo bem. Vamos ver qual que é a questão. Nunca vi também Revolta dos Malês. Tudo bem. Aí, o Enem já tá te dando aqui um texto explicando tudo para você, ó. A canção, vocês sabem que é uma música, por isso que tem uma repetição ali. Revolta dos Malês, de Rafael Pondé, revela uma série de contribuições da cultura africana à sociedade brasileira. O texto também apresenta palavras advindas de línguas trazidas pelas mulheres e homens que foram forçados a vir para a América para serem escravizados. Ao fazer uso de um léxico, o que é léxico? É o conjunto de palavras, tá? Léxico é palavra, pensem assim. Não é mais que isso, tá? Meio complexo o conceito. Mas para vocês está ótimo entender que léxico é palavra, vocabulário. Ao fazer uso de um léxico, ou seja, de um vocabulário que incorpora palavras de origem africana, o artista. Aí a gente vai para as questões, ó. Apresenta a religião islâmica como principal adversária dos escravos que lutavam pela liberdade. B. Destaca que a inferioridade deste conjunto de palavras as condena ao esquecimento e ao ostracismo. Não sei o que é ostracismo, tudo bem, deixa lá, eu sei, mas no caso, se vocês não souberem, deixa de canto, vamos ler tudo, vamos fingir que não tem como consultar nada. Promove o empoderamento da cultura trazida pelo europeu, tornando as contribuições indígenas e africanas desimportantes. Evidencia a pobreza da cultura trazida pelos africanos, pois a identifica apenas no universo folclórico, principalmente no carnavalesco. Resgata a memória e a ancestralidade afro-brasileiras que colaboraram para diferenciar a língua portuguesa do Brasil da falada em Portugal.
E aí, alguém que está prestando atenção já quer se pronunciar na resposta? Ninguém? Ó, Alexander falou E, Tainara falou ai. Ai não tem, ai não tem. Não é difícil. Não é difícil, gente. Essa não é uma questão difícil. Ó, Tainara também falou E, beleza. Ou A. Newton falou E. Gente, essa é uma questão muito tranquila, na minha opinião. Por quê? Primeiro, porque você não precisa saber o que é Revolta dos Malês, você não precisa saber quem é Rafael Pondé, você não precisa saber nada disso. E assim, na verdade, às vezes você não precisava nem voltar lá no texto. Se você quiser ler de novo, claro que se eu tivesse que falar para vocês aqui fazer um ritual assim de leitura, eu leria uma vez, olharia aqui embaixo de onde saiu, depois eu leria o enunciado, depois eu leria todas as alternativas, tá bom? Depois eu voltaria lá no texto e leria mais uma vez. Claro, isso é um pouco de forma rápida, né, gente? Eu sei que vocês não têm o tempo todo ali para fazer só uma questão. Então, tudo rápido. Mas ainda assim, vocês têm que ter uma espécie de ritual, assim, sabe? Já pronto. Pensar, poxa, eu vou fazer dessa forma aqui. Um negócio que eu gosto de fazer também é ir grifando palavras que eu vou achando que são importantes. Então, tipo assim, ó, contribuições da cultura africana à sociedade brasileira. Gente, olha só aqui. Ó, olha que questão fácil. Pensa comigo, o cara já tá te falando. Ó, a canção X revela uma série de contribuições da cultura africana à sociedade brasileira. Olha só aí. Resgata a memória e ancestralidade afro-brasileiras que colaboraram para diferenciar a língua portuguesa do Brasil da falada em Portugal. Mas, ó, vamos voltar. Tipo aqui, ó. Tá falando aqui, apresenta a religião islâmica como principal adversária dos escravos que lutavam pela liberdade. Gente, tá falando alguma coisa de religião islâmica? Eu não vi nada de religião islâmica, na minha opinião. E assim, poxa, vocês também têm o conteúdo, por isso que eu tô falando que é tudo muito interdisciplinar. Porque assim, se você já tem um conhecimento também da história do nosso país, isso vai te ajudar, certo? Vai te ajudar. Não é só uma questão de interpretação do texto que está lá em cima. Mas é claro que quando a gente volta aqui, né, no texto, a gente vê que tem um monte de palavras, né, malês, povo negro e guerreiro, fez ali seu terreiro, a capoeira, beleza. Claro, ó, tem essa coisa do Deus Alá aqui, né, a gente fica orando ao Deus Alá, beleza. Mas veste branco, às sextas-feiras, o Xale Patuá, beleza, tudo bem, você pode voltar aqui. Aí B, destaca que a inferioridade desse conjunto de palavras as condena ao esquecimento ou ostracismo. Ostracismo é quando, tipo assim, é relegado, assim, é esquecido mesmo, sabe? Jogado de canto e ninguém nunca mais fala disso. Cara, assim, inferioridade desse conjunto de palavras, é isso que a questão está mostrando? Contribuições da cultura africana à sociedade brasileira. O texto apresenta palavras advindas das línguas trazidas pelas mulheres e homens que foram forçados a vir para a América, ou seja, essas pessoas que vieram da África para a América e trouxeram palavras, né, que era da língua delas, trouxe para cá essas palavras, certo? Então vejam, tipo, ele não está falando de inferioridade. No próprio título aqui, no próprio enunciado da questão, a gente já está vendo que são contribuições, né? E que não tem nada de inferior nisso, se é uma contribuição. Contribuição é algo que ajuda, certo? E não algo que é menos, que está atrapalhando ou que é ruim. Promove o empoderamento da cultura trazida pelo europeu, tornando as contribuições indígenas e africanas desimportantes? Claro que não, gente. Essa é óbvia que não. Tá vendo? Quando você lê um pouquinho de atenção, você fala, é óbvio que não é isso que está acontecendo ali. Poxa, ele está usando essas palavras. Ele está ressaltando todo esse léxico e lógico que poderia ser isso. Poderia, porque ele poderia estar usando de uma forma crítica ou de uma forma irônica, né? Por isso que é importante ter essa capacidade interpretativa do texto. Mas, né, a gente entendeu ali rapidamente que não. Até porque aqui ele já está falando que são contribuições. Evidencia a pobreza da cultura trazida pelos africanos? Cara, só por isso a gente já sabe que não. Porque aí, gente, às vezes é uma questão contextual, gente. É uma questão contextual, entendeu? Aí você vai pensar, você acha que na prova os caras vão estar falando isso? Vão evidenciar a pobreza da cultura dos africanos?
né? E aí, gente, aê. Aí quando você lê aê, fica ali, ó, resgata. Se é uma contribuição que teve da cultura africana à sociedade brasileira, é um resgate à memória e à ancestralidade afro-brasileiras que colaboraram. Contribuição não é isso? Colaboraram para diferenciar a língua portuguesa do Brasil da falada em Portugal. Então, assim, olha, não precisava ser tão devagar dessa forma, tá? Tem que ser meio rápido todo esse exercício que a gente fez. Mas vocês conseguiram perceber, através desse exercício, que às vezes a gente prestar atenção, né, nessas pequenas afirmações pode nos ajudar, pode contribuir para que a gente dê a nossa resposta depois? Então, aqui, ó, contribuições, né? Um resgate, porque colaborou. Perfeito? Bom, vamos olhar então a questão 2 aqui, porque essa questão tem a ver um pouquinho com literatura. A gente tem aqui o Fernando Pessoa, né, um grande poeta da literatura portuguesa. Tinha uma leitura obrigatória do Pessoa aí na Unicamp, que era O Marinheiro, um teatro do Fernando Pessoa, que só por aí já é diferente, porque normalmente a gente conhece mais poesia do Pessoa, normalmente é isso que é cobrado. E vejam, aqui também não é poesia que está sendo cobrada. Então, mas a gente já viu aqui. A primeira, gente, na verdade, eu vou dizer para vocês, a primeira coisa que eu olho é isso daqui, tá? Da onde saiu o negócio. Então, Fernando Pessoa, a ilusão política das grandes manifestações populares. Beleza? Né? Em alguma prosa, ou seja, não é poesia, é prosa do Pessoa. Ok. Aí a gente vai para o texto. Nisto, de manifestações populares, o mais difícil é interpretá-las. Em geral, quem a elas assiste ou sabe delas ingenuamente, as interpreta pelos fatos como se deram. Ora, nada se pode interpretar pelos fatos como se deram. Cara, se você tiver numa leitura atenta, você já vai perceber que isso daqui é uma afirmação meio importante do texto, né? Ora, nada se pode interpretar pelos fatos como se deram. Olha só, nada é como se dá. Temos que alterar os fatos, tais como se deram, para poder perceber o que realmente se deu. É costume dizer-se que contra fatos não há argumentos. Ora, só contra fatos é que há argumentos. Os argumentos são quase sempre mais verdadeiros do que os fatos. A lógica é o nosso critério de verdade, e é nos argumentos e não nos fatos que pode haver lógica. O ponto de vista defendido pelo texto se apoia. Uma coisa muito importante, gente, de interpretação de texto é o enunciado, tá? Não é o caso, nessa não vai fazer tanta diferença. Mas, assim, quando no enunciado está assim, de acordo com o que está sendo dito no texto. Sabe por quê? Porque você pode ter uma questão ali que nessa questão vai ter, assim, mais de uma alternativa certa. Vai ter duas, três alternativas certas. Você pode fazer uma questão em que todas as alternativas são verdadeiras. A questão é, todas elas estão de acordo com o que está sendo dito no texto? Porque eu poderia perguntar assim, na sua opinião. Poderia perguntar de acordo com sei lá quem. Agora, quando diz do ponto de vista de determinado texto, do ponto de vista de determinado autor, é de acordo com o que está sendo dito ali. Não é o que está certo e o que está errado aqui. É o que dialoga com o que está em cima. Então, tem que prestar atenção no que está sendo pedido. Prestem atenção. Às vezes vocês erram de bobeira, entendeu? Porque tá falando lá a incorreta e vocês vão lá e marcam a correta. Ou então, na pressa, no desespero, não. Risquem tudo, gente. Eu adoro riscar. Quando eu vou fazer prova, eu vou riscando cada palavra, assim, ó, ponto de vista. Aí eu venho no texto, já vou lendo, já vou marcando. Se vocês acharem, prof, não dá tempo de fazer duas leituras de cada enunciado, de cada texto, façam uma, só que façam uma leitura mais atenta, sublinhando, por exemplo, as partes que vocês já forem achando que são importantes. O ponto de vista defendido pelo texto se apoia nos fatos levados em conta por si próprios.
na falta de fatos suficientes para julgar, nos participantes das manifestações, na interpretação dos fatos à luz do contexto, na tese de que contra fatos não há argumentos. E aí, qual que é a resposta? Ó, enquanto vocês estão pensando aqui, ó. Tá bom? Ó, porque pensa, às vezes você faz uma leitura rápida, aí você pega umas palavras X, assim, uma manifestação, aí você vê que manifestação é essa. Puf. Só que ele só tá falando, ele tá falando sobre as manifestações populares, mas não é isso que ele está defendendo aqui. Não é esse ponto de vista que ele está defendendo, porque ele está fazendo a defesa de um determinado ponto de vista nesse texto. Boa, Alexander, boa. É D, sim, é a D. Mas vou mostrar aqui para vocês por quê. Cara, a primeira coisa, olha só essa aí. O ponto de vista defendido pelo texto se apoia na tese de que contra fatos não há argumentos. Ele fala isso no texto. Só que olha o que ele fala. É costume dizer-se que contra fatos não há argumentos. Ora, só contra fatos é que há argumentos. Ou seja, ele já está negando essa afirmação. Então, é óbvio que a E já não é. Entendeu? Não tem como ser a E. Beleza. Nos fatos levados em conta por si próprios. Bom, aí ele fala, o mais difícil é interpretar. Então ele não está falando só de fatos que são levados em conta, ele está falando de uma dificuldade interpretativa, tá bom? Porque, ó, ingenuamente nós interpretamos os fatos. E ele está falando exatamente por quê? Porque a gente olha para os fatos e quer imaginar que os fatos existem sem interpretação. Eles existem sem contextos, que eles são fatos ali por si próprios. E o que o pessoal está falando é que não, gente, não. Ele está falando exatamente, ó, nada é como se dá, nada. Ou seja, os fatos não podem ser levados em conta por si próprios. Aí, tipo, nos participantes das manifestações, não, ele nem tá falando muito disso aqui, gente. Ele começou falando ali de manifestação, mas não é isso que ele tá defendendo aqui. Aí, beleza, já eliminamos essa aqui, ó. Na falta de fatos suficientes para julgar. Não é isso que ele tá falando também. Ele tá falando que existe uma ingenuidade interpretativa dos fatos que são considerados por eles próprios como coisas isoladas fora de um contexto. E que isso não pode acontecer. Porque só contra fatos é que argumentos. Os argumentos são mais verdadeiros do que os fatos. Ou seja, é necessário interpretar, é necessário que essa interpretação não seja ingênua, que não se olhe para aquilo que está acontecendo como se aquilo fosse só aquilo, que é necessário ir além para poder interpretar. Então fica a D, na interpretação dos fatos à luz do contexto. Então, sim, esse é o ponto de vista defendido pelo autor aqui no texto. Vocês acharam essa difícil? Compartilhem comigo. Fala o que vocês acharam de uma questão como essa. Mas vocês percebem que é uma questão de interpretação, gente. Interpretação pura. Você não precisa saber quem é Fernando Pessoa. Você não precisa saber que Fernando Pessoa é um poeta português para responder, né? Você, assim, o que eles estão checando numa questão como essa é a sua capacidade de ler um texto e de entender o que está sendo dito nesse texto. Por isso que eu sei que às vezes a gente quer ser rápido na resolução de questões, mas nessa rapidez a gente acaba errando, né? E ficando nervoso, desesperado. A gente tem que, claro, ser organizado com o tempo e tomar muito cuidado também para não ficar ali muito tempo tentando interpretar uma questão. Se também leu e não fez sentido, cara, vai, continua, depois volta, entendeu? Tem um tempo e tem que ser respeitado. Infelizmente é assim que nós somos cobrados ultimamente, né? Vamos aqui ver uma outra questão, ó. A 3, eu tô indo um pouco na ordem, mas assim, se vocês também tiverem questões e quiserem falar, prof, vamos responder juntos tal questão que eu tenho aqui, vocês, por favor, me interrompam e vamos lá, tá bom? E amanhã a gente também vai ter mais tempo para poder resolver as questões. E aí amanhã a gente fica o tempo inteiro resolvendo questões. E aí eu quero que vocês tragam questões também, tá bom? E tragam dúvidas, por favor. Então, olha só, a gente tem aqui, pode ver que é engraçado porque muitas questões de língua portuguesa, elas versam exatamente sobre a língua, né?
Ó, isso é metalinguagem, é você usar a língua para falar sobre a própria língua. Então, tem dois excertos, essas de dois excertos são difíceis, né? Porque você tem que comparar os negócios, você tem que entender. Aí eu já gosto de olhar aqui, Pero de Magalhães Gandavo, você não precisa saber quem é, inclusive ele está te falando, cronista português do século XVI. Aí tem aqui, ó, História da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Cara, por isso você já. Lembra quando eu falei de leitura de formação de informação? Quando você vê um negócio desse, você já dá aquela ideia, putz, isso aqui deve ser literatura de informação, então, né? Porque é um negócio meio história, então é aquela. Aí você já lembra de quando eu falei de historiografia, literatura historiográfica. Aí você pensa, putz, Pero de Magalhães Gandalf, cronista português, deve ser aqueles caras que vêm aqui pro Brasil para descrever as coisas. Beleza, você já tem essa noção. Aí você vai lá e lê, né? Esta língua tupi é muito branda, a qualquer nação fácil de tomar. Carece de 3 letras. Convém saber, não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E desta maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. Beleza, segura o excerto 1. Excerto 2. Mário de Andrade. Opa, Mário de Andrade? Mário de Andrade é modernismo. Vai ser um discurso diferente. Aqui a gente tem um cronista português do século, né, 16, gente. Aqui a gente tem Mário de Andrade, Macunaíma. Por isso que é importante conhecer as escolas literárias, lembrar, poxa, o que o modernismo queria? O modernismo estava em busca de uma identidade nacional, né? Eles iam para a Europa e aí eles estavam trazendo as coisas da Europa para cá, mas eles queriam dialogar essas coisas da Europa que eles traziam com as coisas que a gente tinha aqui e buscar essa identidade, mas que não era aquela identidade que o romantismo estava buscando, porque aquela era muito inocente, era coisa idealizada, o índio como herói, não é nada disso. O modernismo já tinha saído dessa idealização, eles eram muito mais pé no chão nessa busca da identidade. Mário viajou muito, Mário conhecia muito do folclore brasileiro. Poxa, vamos ver o que está falando aqui. Macunaíma, né? Que é o quê? Um romance que fala também sobre a questão da identidade do nosso país. Ora, sabereis que a sua riqueza de expressão intelectual é tão prodigiosa que falam numa língua e escrevem noutra. Nas conversas, utilizam-se os paulistanos de um linguajar bárbaro e multifário, crasso de feição e impuro no vernáculo, mas não deixa de ter o seu sabor e força nas apóstrofes. O que é apóstrofe? Chamamento, vocativo, lembra? Figura de linguagem. E também nas vozes do brincar. Mas se de tal desprezível língua se utilizam na conversação os naturais desta terra, logo que tomam da pena, ou seja, na escrita, se despojam de tanta asperidade e surge o homem latino, de Linneu exprimindo-se numa outra linguagem, que, com imperecível galhardia, se intitula Língua de Camões. Assinale a alternativa A. Já vocês conhecem Camões também. Camões, poeta português. Beleza, ok. Assinale a alternativa que contém a asserção correta sobre os excertos anteriores. Vamos lá. A. O comentário do cronista sobre a língua e a cultura indígena contém uma ironia carregada de preconceito. Hum, hum. Ao contrário disso, não há ironia cultural, só linguística no que Macunaíma diz da língua portuguesa. Gente, língua de Camões, a que se intitula Língua de Camões, não é a mesma ironia que a gente tem no excerto 1, mas é uma ironia. Também é uma ironia. Surge, aí quando pega a pena lá para escrever, surge o homem latino. Cara, tem sim ironia aqui. Beleza, mas vamos segurar. B.
O cronista colonial observa a ausência de 3 letras na língua indígena, F, L e R, para concluir daí, sem nenhuma ironia, o estado de desordem em que viviam os aborígenes. Também não há ironia no que Macunaíma diz da língua portuguesa. Assim, gente, nos dois excertos tem ironia. Quando ele fala essa língua muito branda, qualquer nação fácil de tomar, carece de 3 letras. Tipo assim, ó, falta 3 letras nessa língua, gente. FLR. Por isso é um povo, como falta essas letras na língua, é um povo que não tem fé, que não tem lei, que não tem rei. Olha só como ele está desmerecendo toda essa cultura e ele também tá falando de um jeito muito irônico, né? E aqui no excerto 2 a gente tem também ironia. Como eu falei para vocês, essa ideia de tipo assim, essas pessoas que falam numa língua e que é uma língua bárbara, né? Uma língua. Ele tá falando de uma forma irônica, que é uma língua bárbara, mas que essa língua ela tem um sabor e uma força. São as vozes do brincar, que é essa língua indígena que ele está falando. Daí ele está falando sobre a escrita, que é a língua portuguesa, né, que vem lá das Europa. E aí ele fala que aí surge esse homem latino. Aí tem essa linguagem, essa língua que eles usam para escrever, que se intitula Língua de Camões. Os dois textos são irônicos. E aí, se você percebe isso, você já sabe que a A está errada, que a B está errada. Beleza, letra C. A visão do colonizador português, contida no excerto 1, é idêntica à do colonizado, expressa no excerto 2. Ambos se igualam na compreensão que revelam das diferenças linguísticas e culturais. Tipo assim, você já sabe que a visão do colonizador não vai ser idêntica à visão do colonizado. Ainda mais porque a gente está falando de um texto do Mário de Andrade. Então já fica aí evidente que não é a letra C, tá bom? Beleza. Aí, beleza, a gente tem a letra D. A ironia do colonizador, excerto 1, que é o colonizador, ele é um cronista português, desmerece a língua e a cultura indígena. Essa parte a gente já viu que tá certo, gente, tá desmerecendo, tá falando que é um povo que vive ali de forma desordenada só porque esse povo não tem a língua, a letra F, a letra R, a letra, entendeu? A ironia do índio Macunaíma, no excerto 2, ridiculariza a colonização cultural dos brasileiros. Ele está falando do paulistano. Quando escrevem numa suposta língua de Camões, latinizada, o homem latino, e pomposa, que o próprio Macunaíma parodia em sua carta. E essa para vocês, essa me parece boa. Mas vamos ler aí, vamos sempre leiam todas. Gente, outra coisa importante falar, gente. Vocês, às vezes, a resposta tá lá, vocês leem a A, eles são cheios de fazer essas pegadinhas. Não, eles não são cheios de fazer isso, vai. Mas pode acontecer. Que é o seguinte, é para pegar quem não tá lendo tudo. Então, assim, você lê lá a letra A e você acha, ah, não, a letra A tá certa. Só que ela não tá tão certa assim, entendeu? E aí você para de ler as outras. E aí você já marca A e vai para a próxima questão. Gente, é muito importante que vocês leiam todas as alternativas. Então, o texto de Gandavo, que é o excerto 1, mostra uma compreensão da cultura indígena em comum para sua época ao tratá-la com respeito e seriedade, sem nenhum traço de ironia. Já sabemos que não é, né? O mesmo não se pode dizer do texto de Macunaíma, carregado de humor e de deboche. Sua carta não permite nenhum conhecimento acerca da cultura brasileira. Então, a E é a menos possível, na verdade, de todas essas daqui, né? E aí, com isso, tendo lido todas, a gente volta lá na D, dá aquela conferida. Ah, beleza, tem uma ironia do colonizador, é um cronista português, ele é o colonizador, beleza, tá desmerecendo a língua indígena. Tem uma ironia também no Macunaíma, porque o Mário de Andrade é cheio das ironias, gente. Ó, já é outro conhecimento
interessante se vocês tiverem. Se vocês leram Macunaíma e conhecem Macunaíma, vocês vão ter mais facilidade ainda para responder uma questão como essa. Se vocês tiverem conhecimentos históricos, vocês vão ter mais facilidade para responder uma questão como essa. E aí, essa ironia do índio Macunaíma, sim, no excerto 2 está ridicularizando a colonização cultural dos brasileiros. Que é o quê? Essa coisa de se achar superior, porque está escrevendo nessa língua de Camões, que é o português de Portugal, que é uma língua que, né, adaptada, obviamente, que é uma língua latinizada, que é uma língua pomposa, e que o Macunaíma está brincando com isso também, porque Macunaíma é cheio de paródia, cheio de brincadeira, cheio de zoação com tudo isso. E por isso que a gente tem que estar sempre atento a essa leitura e a conhecer os autores, os contextos e tudo mais. Como que vocês estão se sentindo até agora? Vocês estão achando difícil? Vocês estão entendendo como tudo é muito mais interpretação? Como assim, você ter esses conhecimentos vai te ajudar, mas que não é necessário ter todos esses conhecimentos. É possível sim responder essas questões apenas lendo com atenção os enunciados, os textos, as alternativas. O que vocês estão achando? Conversem comigo. É aula ao vivo e tá, fica todo mundo quieto. Eu vou falar então. Hum. Desculpa te interromper de novo. Nessa última, eu quase errei, mas eu só não errei porque, como a gente fez a leitura junto, e eu fui percebendo mais erros nas outras questões. Porque eu parei na D e eu fiquei com esse negócio de ridiculariza na cabeça. E eu fiquei tipo, por que ele tá ridicularizando? Mas ele falou lá que gosta e tal, mas aí eu li certinho e falei que ele ridiculariza quando ele fala a língua de Camões, e não a língua dos paulistanos em si, mas sim o Camões e todo esse negócio da colonização. E aí foi que eu pensei, tipo, nossa, eu ia errar isso aí, tipo, muito fácil, se eu não tivesse voltado ali do certo, mas agora deu certo. Sim, tem que ter atenção, é claro, né? Eu sei que é muito fácil a gente fazer, gente, eu sei, não tô falando que não. Muito fácil a gente fazer aqui com calma, né? Todo mundo junto, lendo palavra por palavra. Eu sei que na hora da prova a gente tá super nervoso, às vezes a gente vai errar sim por bobeira, né? Acho que vocês têm que estar preparados para isso. Mas é claro que a gente tem que tentar manter a calma e. E aqui as imagens, gente. Olha só. Olha essa questão 5, que é a coisa das imagens que a gente falou que é muito comum no Enem, né? É muito bonitinho, gente. Porque, vocês gostam de Calvin e Haroldo? Gente, eu amo Calvin e Haroldo. Eu acho super bacana. Se vocês não leem os quadrinhos, leiam, porque é maravilhoso, tá? É as melhores tirinhas é do Calvin e Haroldo. E aí tem um filme aqui, né? A Vida de Pi. Aí tem essa imagem. E aí a pessoa fez aqui, né? Essa reprodução, né? Life of Pi, que é como se fosse o cartaz do filme, a imagem do filme, só com o Calvin e o Haroldo. Olha que questão simples, gente. Por intertextualidade, a gente já tem um contexto, um conceito aqui, intertextualidade. Entende-se a relação de um texto com outro pré-existente. Olha só, gente, o enunciado está te dizendo o que é intertextualidade. Você nem precisava saber o que que é. Vocês entendem? Só que às vezes a gente está tão nervoso que a gente já lê lá intertextualidade, a gente já começa, o que é intertextualidade? Meu Deus, eu esqueci o que é intertextualidade. Tudo bem que você esqueceu. Aqui, ó, é a relação de um texto com outro texto que existe antes dele. A intertextualidade pode apresentar funções diferentes, ok? As quais dependem diretamente dos textos e contextos em que ela é inserida, ou seja, das diversas situações e propósitos comunicativos. Analisando as relações textuais estabelecidas entre os textos não verbais, imagens, né, são textos não verbais, apresentados, percebe-se que a relação intertextual entre ambos representa uma paródia, uma paráfrase, um pastiche, um plágio, um epílogo. O que vocês acham que é? Do conhecimento que vocês têm, se vocês fossem responder rápido, assim, sem ficar pensando muito, sem pensar o que é epílogo, o que é plágio, o que é pastiche. Boa, boa, gente. Boa, tá vendo como é tranquilo? Assim, você pode falar, ai, prof, mas eu não sei o que é pastiche. Tudo bem.
Tudo bem, às vezes a gente tem que seguir os nossos instintos, gente. Vocês teriam acertado, todos teriam acertado. Letra A é uma paródia, é uma forma assim divertida de fazer uma releitura daquilo, brincando com aquilo, mas sem fazer uma crítica muito grande, né? A paráfrase é quando você fala com as suas palavras algo. Então, por exemplo, eu leio um texto, eu leio uma história, e aí eu conto para vocês essa história com as minhas palavras. Isso eu estou parafraseando. Não é o que está acontecendo aqui. Um pastiche, pastiche, nem eu sei o que que é tudo, tá, gente? Pastiche, tipo assim, um negócio mais pra tipo uma zoeira muito grande, assim, sabe? Tipo uma zoeira desmedida, uma zoeira que vai além. Um plágio. Plágio é uma imitação, né? Uma cópia. Sabe o que tem até aquela ideia de, tipo, gente, não pode plagiar trabalho da internet? E um epílogo. Ai, gente, eu nem lembro mais o que é epílogo, mas, ó, sabe o que a gente faz? Quando a gente também não lembra, a gente vem e faz assim, ó, epílogo. Quando vocês estiverem fazendo exercícios, procurem tudo. Quando vocês estiverem fazendo em casa. Então, ó, epílogo é uma parte de um texto no final de uma obra literária ou dramática que constitui a sua conclusão ou remate. Então, é um finalzinho de um texto. Por quê? Porque assim, como que vocês vão ter uma bagagem cultural? Como vocês vão construir aí o conhecimento de vocês? É procurando as coisas. Então não basta só vocês ficarem fazendo os exercícios e não irem atrás da informação. O legal de treinar em casa, sim, vai ter uns simulados que vocês vão fazer, uns Enems que vocês vão fazer, que vocês vão fingir que vocês estão naquela situação. Vocês vão pegar, vocês vão marcar a hora, né? Vocês vão sentar, não vão conversar com ninguém, só vão pegar ali os salgadinhos de vocês, o snack, e vão fazer a prova. Mas, fora esses momentos específicos que vocês vão tirar para isso, o que que eu recomendo? Procurem tudo. Tudo. Então, leu aqui, Mário de Andrade. Não sabe quem é o Mário de Andrade? Joga lá no Google. Às vezes, só de olhar, ver uma foto dele, ler rapidamente, ah, poeta brasileiro do modernismo, primeira geração do modernismo, tinha isso de característica. Com isso, vocês vão construindo toda uma bagagem cultural para vocês, cara. Então, eu falei aqui de Calvin Haroldo. Nossa, não sei quem é Calvin Haroldo, eu nunca ouvi falar de Calvin Haroldo. Poxa, terminou a aula, vai lá, procura Calvin Haroldo, entendeu? Ai, que filme é esse? Life of Pi. Não era necessário você conhecer o filme, certo? Não era totalmente desnecessário para responder a questão. Mas, se vocês têm esse conhecimento, pode ser que um dia isso seja cobrado e vocês conheçam Life of Pi. Então, vai no Google e procura isso. Aí, todas essas palavras, o que é epílogo, o que é plágio, o que é pastiche, o que é paráfrase, o que é paródia, procurem tudo. Mesmo que tenha sido uma questão fácil de responder. Todos vocês responderam aí, ó, paródia, pá, né? Pronto. Mas sempre estejam atentos, né, em pesquisar tudo. Sejam muito curiosos em relação às coisas que estão sendo cobradas na prova. Até porque, gente, isso não só serve para a prova. Eu gosto muito do Enem, e eu também gosto dos vestibulares, eu acho que eles estão se aprofundando muito nisso, porque você aprende muito fazendo. Muito. É um conhecimento enorme. Se você começa a procurar ler os textos que eles indicam, vai atrás dos autores, até os próprios textos que estão lá fazendo a questão, a gente já aprende muito, tá? Então é super bacana, assim, gente. Conhecimento nunca é demais. Então vocês podem me dizer, poxa, meu, eu fico prestando, não tô aprendendo nada, não tô sabendo nada. Não, vocês estão. Só de você fazer um simulado, só de você fazer uma prova, você já está criando ali uma bagagem cultural gigantesca para você, tá? De ler um texto diferente, de conhecer alguma coisa. Deixa eu ver se a gente tem uma outra coisa bacana aqui para fazer nesses últimos minutinhos. Essa é bem parecida com as primeiras, né? Deixa eu ver se tem uma mais diferente assim. Gente, se vocês tiverem perguntas, tá? Vocês podem me mandar aí, por favor, tá bom? Aí essas estão muito grandes. Professora, você pode explicar de novo o que que é pastiche? É porque eu fui procurar e eu acho que é muito parecida com paródia, né?
Eu acho que o pastiche ele meio que avacalha, que é outra palavra. Tipo, ele usa como uma forma de sátira, talvez? Satirizar isso. Eu acho que a paródia não necessariamente ela vai satirizar, ela não vai avacalhar, sabe? Ela não vai. E ó, o pastiche ele vai fazer uma crítica à obra de origem também. Ele vai satirizar, né? Ele vai avacalhar e ele vai criticar a obra de origem. Enquanto a paródia, vamos olhar aqui, ó. A paródia ela vai fazer uma releitura engraçada de uma composição literária, musical, enfim, anterior. Pode ter ironia, pode ter um pouquinho de deboche, tá? Mas ela é mais uma coisa para ser engraçado, assim, mas tipo, pode ser fofo, não necessariamente vai ser tipo para criticar, entendeu? Tanto que quando a gente vai olhar aquela questão, não é uma crítica, né? Muito pelo contrário, é bonitinho, a pessoa fez uma conexão ali com é um tigre, né? E é um menininho, é um tigre, é um cara, enfim. E aí fez só essa brincadeira, mas não tá criticando o filme nem nada. Ai, ó, olha essa, gente, com uma imagem aqui. Tem essa imagem, uma ilustração de um artista polonês, Paweł Kuczynski. Beleza. O que que a gente já faz? Como a gente está fazendo de boas e a gente quer ter conhecimentos, a gente vem e procura, né? Ah, aqui, ó, é um desenhista, um pintor polaco especializado. Ah, mas agora a gente teve uma dica aqui. Mas vocês entendem que se a gente já conhecesse ele, a gente já saberia isso. A gente já saberia que ele é especializado em sátira e crítica. Beleza. Ah, é do departamento de artes ali da Polônia. Ok. Ele é um cara jovem, ó, 44 anos, então é um negócio contemporâneo. Beleza, a gente já tem um conhecimento novo aqui que a gente vai sair com ele. Mas, ok. Vocês vão ver que não precisa saber quem é esse cara. Aqui tem essa ilustração desse artista polonês, beleza. A composição da imagem anterior manifesta uma figura de linguagem caracterizada pela oposição ideológica de elementos não coexistentes, chamada A. Antítese, B. Metonímia, C. Catacrese, D. Paradoxo, E. Hipérbato. E aí, se vocês tivessem que já responder. O que vocês responderiam? Oposição de ideias sobre elementos que não podem coexistir, ou seja, não podem existir juntos. Ó, Alexander arrasando, né? Arrasando, arrasando. Olha só. Exato, Rafa. Boa. Letra D. É isso, gente. É um paradoxo. É isso mesmo, Bia. Paradoxo. Por quê, cara? Gente, vamos combinar o seguinte? Não precisava nem dessa imagem. Não precisava. Por isso que eu falo que às vezes, assim, tem muita informação ali, às vezes a gente acaba até se confundindo, porque é um negócio muito simples e a gente fica preso a outras coisas. É claro que a gente tá vendo aqui que tem uma granada e tem um passarinho, aí você tem que puxar a boca no negócio do passarinho para poder explodir tudo, enfim, ok, mas não interessa. Ele tá dando uma definição de um conceito. A definição é essa: oposição ideológica de elementos não coexistentes, tá? E ele tá te perguntando qual figura de linguagem é essa? E a gente sabe que o paradoxo é exatamente o quê? Oposição de ideias, de coisas que no nosso mundo não podem existir simultaneamente. Então, quando a gente fala, lembra quando Camões fala, é uma dor que desatina sem doer? Isso é um paradoxo, porque como você tem uma dor que não dói? Se é uma dor, é porque dói. Como que é uma dor que não dói? É isso que é o paradoxo. Essa oposição de ideias, de coisas que não podem existir ao mesmo tempo. Tá bom? Nossa aula acho que acabou, né? Acho que a gente não tem como passar muito aí do tempo. Hoje acabou, mas assim, já vou deixar um exercício aqui, que é o seguinte: vocês vão procurar essas outras
quando terminar o dia hoje. E amanhã a gente tem mais 1 hora e meia juntos. Eu vou separar alguns exercícios que eu achar assim que são muito bons, tá? E eu quero que vocês tragam também exercícios, ideias, coisas. Vocês podem me mandar também no WhatsApp antes, se vocês quiserem, entre hoje e a nossa aula de amanhã. E amanhã a gente discute tudo isso. Ótima aula, vou parar a gravação aqui rapidinho.